semana começou e nós vamos começar o livro de Ruth, a irmã Rutinha, nossa amada Ruth, que conta a história de uma família. Muito bem, isso mesmo, a história de um homem, de um pai de família que toma decisão, porque a terra de Israel estava com fome, tava todo mundo perecendo lá naquele lugar. Foi racional. Então, ele lidou com essa situação como homem. Aqueles que tomam uma decisão, assim, sem consultar o Senhor, porque naquela época, inclusive, em Israel, se fazia o que queria. Lembra? Isso mesmo. Agora, assim, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, tá? Porque devocional aqui, ó, tem que ter Bíblia. Hoje nós vamos ler na versão NTLH, que tá na mão do irmão Laim, e eu vou ler na King James, tá bom? Então, pera aí que eu vou pegar água de café. Meu Deus! Eu amo o livro de Ruth. Nossa! Nós vamos ler o livro de Ruth nas perspectivas... como que a gente pode dizer? Sem romantizar. Sem romantizar as coisas. Amor, enquanto eu tava lendo, sabe que me lembrei de uma época da nossa vida que a gente tava querendo tomar uma decisão de ir embora pro Rio de Janeiro, você lembra? Quase que deu ruim, menina. Daqui a pouco eu te conto esse testemunho. Vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler os ímpares e os irmãos. Vou ler os versículos pares. Leamos! Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam. Quem governava, gente? Juízes. Então tudo isso aconteceu enquanto os juízes estavam governando. Lembrando que lá na história, lembra lá na história do livro de Juízes? Quanta coisa aconteceu quando eles governaram? Deus levantou juízes fortes, poderosos, fiéis ao Senhor. Mas também houveram juízes que se corromperam no meio do caminho. Não é verdade? E houve fome na terra. Né? Aquelas coisas que acontecem de tempo em tempo na humanidade. E certo homem de Belém de Judá foi residir um tempo, era para ser só um tempo a mudança, um tempo na terra de Moabe, ele, a mulher e os 2 filhos, tipo assim, ele foi morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Belzonte, entendeu? Tô dando assim, se a gente fosse trazer para os dias de hoje. Estamos numa garantia, né? Lá tinha comida, eu quero garantia. Garantia, onde tem emprego? Vou lá atrás. São Paulo, onde tem mais possibilidades? Rio de Janeiro, né? Como se Deus não pudesse cuidar do seu povo, onde o povo está. O que é isso? Falta de confiança de quem? Do Elimeleque. Não querendo abrir mão do controle, né? Abrir mão do controle. Então tem horas que a gente precisa confiar no Senhor. Ah, mas eu moro na roça. Ah, mas eu moro na caatinga. Ah, mas eu moro na floresta. Ah, mas eu moro... Emocionei. Moro no Pantanal. Ah, mas eu moro, não sei, na fronteira. O Senhor vai cuidar de você na época da fome. Ah, você não acredita nisso? Você precisa crer nessas coisas. O Elimeleque tomou decisões precipitadas? Tomou. Por quê? Lembra do finalzinho? A última frase do último versículo, tá escrito no livro de Juízes? Naquela época, o povo fazia o que queria. Pode ler o versículo para, irmão Elaim. Aleluia, não pode jogar café fora, não. Vai. Versículo 2. Chega pra cá. O nome desse homem era Elimeleque. Elimelec. Lava a língua, vai. Elimeleque. Isso mesmo. Eu da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Muito bem. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Parou aí? Vamos ler o versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela e os 2 filhos. Aqui eu já quero abrir um negocinho. Será que Noemi com os 2 filhos não poderia ter voltado já para Israel? Eu me fiz essa pergunta hoje de manhã. Porque eu sempre li esse texto colocando a responsabilidade só no Elimeleque. Mas os meninos... O que você acha? Mas o que tu faz dentro de casa vai servir de exemplo para Não, aqui é café na taça, meu querido. Ah, tá, desculpa, não, perdão. Aqui é café na taça. Se quiser. Perdão. Entendeu? Porque o Elimeleque morreu, certo? Tudo bem, fazer mudança não é uma coisa muito fácil. Mas o Elimeleque morreu, né? O que eu pensaria? Elaim, arrasta pra cima. O que eu vou fazer? Você lembra? O que eu vou fazer? Eu vou embora pra onde tá a minha família. Essa seria a lógica. A gente acha, né? Eu fiquei pensando nisso. Por que Noemi não pegou os meninos, não pegou as coisas dela e não foi pra Israel? Pergunta que não se cala. Por quê? Né? Ficou presa em Moabe. O que aconteceu com Noemi? Que Noemi... Poxa vida, nós estamos na terra inimiga. Moabita era povo inimigo. Lembra lá do livro de Josué? As guerras que aconteceram lá? Então, assim, os moabitas não eram muito legais. Então, vou embora. Vou-me embora. Por que Noemi não foi, né? Aí a Bíblia diz, e ficou. Ou seja, decisão. Ela ficou. E os 2 filhos, ou seja, decidiram. Pode ler o versículo par, igreja? Não, vamos ler. Eu me perdi também. Chega pra cá, é o 4. Que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa. E a da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali,
Malon. 10 anos. Malon. Ah, não, agora com você. 10 anos. Um negocinho que era só pra passar um tempo. Que tempo é esse? 10 anos Já tava com o menino quase se adolescente. passaram. E também morreram tanto Malon quanto Quilion. Que morte. E a mulher ficou sem os 2 filhos e o marido. Lembra que em Israel, eu vou ler até aqui, tá bom? Lembra que em Israel se fazia o que queria? Você lembra disso? Eu lembro, sim. Então, foi decisão de Elimeleque sair. Claro. E Morrer. ninguém pediu ele, Ninguém né? pediu, Deus não mandou fazer nada disso. Menos pra comer aqui, menos pra comer aqui. Pode ir embora. Deus não mandou fazer nada disso, mas ele foi. Mas também a decisão de ficar Foi da esposa foi e de dos Noemi. filhos. Pronto, falei. Não, porque assim, às vezes a gente pula Vamos esses dividir, negocinhos. vamos Vamos dividir. Não, porque a gente, né, a gente culpa só o Elimeleque, mas ela também Mas teria o marido, decisão de voltar. Não é mesmo? Amor, você lembra daquele nosso testemunho? Eu vou contar um outro, não vou contar esse Porque aí, não. esse aqui foi um Elimeleque uma vez na vida. Não, uma vez não, fui 2. Eu vou contar. Eu já vou fui confessar. Noemi, mas resolvi voltar, hein? Eu vou confessar. Em 2018, Suzana trabalhava. Eu tinha um carro que eu comprei. Um carro meu quebrou, comprei um carro meio pra segurar um tempinho. Fui levar um amigo pra comprar um carro. Mas esse testemunho tem a ver com isso? Tem a ver? Tem? Tem. O Senhor te tocou para falar ele? Tocou, que tem gente que tá fazendo isso aí. Vou ter que falar. Fala. Aí cheguei na agência pra levar um amigo pra comprar um carro, aquela coisa toda, feliz da vida. Olhei um carro, gostei. Tira pra cá. Olhei um carro, gostei. Comprei o bendito carro e vim embora pra casa de outra cidade próxima aqui, vim embora. Fui com um carro velho e voltei com um novo. Dirigindo, feliz da vida, aquela coisa toda. Deixei o carro que tava quitado lá, voltei devendo 20 meses de prestações. Uma Bíblia. 20 meses de prestações. Uma Bíblia só De com o Novo boleto. Testamento. De boleto. Porque 48 é uma Bíblia inteira, né? 20 prestações. Voltei feliz da vida, tô esperando a mulher lá, com o carro ligado, somzinho ligado, ar-condicionado ligado, feliz da vida. Se achando. Aí a mulher sai, já abre aquele botuca de olho. O que é isso aqui? Comprei pra nós, meu amor. Olha a minha cara. Aí. Olha a cara da Noemi aqui. Ó. Começou a luta. O que é a luta? É uma dívida a mais. Era uma dívida que dava pra gente pagar, mas que se furasse, se a criança gripasse, apertava. Já ficava difícil. Essa foi uma das vezes que eu queria falar sobre isso, porque tem pessoas aqui, mulheres e homens aqui vendo esse vídeo, que tomam decisão no momento da emoção e as consequências vêm. E não só o racional. O irracional aconteceu comigo também, casado de pouco com essa mulher maravilhosa. Aí casado de pouco, aquela coisa toda, ela quase não falava, aquela coisa toda. Eu era tão tímida, Eu né? fiquei desempregado 40 dias, que eu vim do Rio de Janeiro para Minas Gerais, aquela coisa toda, que vai daqui, vai dali, eu sempre elétrico, fazendo almoço todo dia, almoço, tá pronto, meu amor. Eu chegava do trabalho, do hospital lá, do postinho, almoçava, ia trabalhar, eu beijava, eu ficava em casa procurando emprego, aquela coisa, nada do emprego vinha. Fiquei desempregado 45 dias. Aí, nesses 45 dias, eu cheguei e falei assim, liguei pra minha mãe. As pessoas estão aqui. Liguei pra minha mãe. Alô, O mamãe? filhinho da Mamãe ligou pra Alô, Mamãe. mamãe Notinha, oi? Aí mamãe atende lá do outro lado e fala pra mim assim. Falei, eu quero ir embora, mãe, não tô aguentando, não tô O Elimeleque trabalhando. aqui queria ir embora, depois de Não. Deus ter dito pra ele Quer me prosperar. ficar. Aí eu falei, tem que ir embora, que não sei o que, não sei o que. A mãe, volta, gente, lá vai voltar, todo mundo comemorando do outro lado da linha. Volta eu andando no cão arrependido, volta andando até em casa. De repente eu caí num choro. Foi. E ela do meu lado, o que houve, meu amor, o que houve? Falei, eu não quero voltar. Não, você disse assim, Suzana, eu tô sentindo um peso no meu coração. Mas eu já disse pra minha mãe que eu ia voltar. Aí comecei a chorar, eu falei, Eu, esposa muito obediente, que eu era uma obediência naquela época, de negócio mas impressionante. tem que ser. Continua sendo obediente, É, pelo tem amor que de ser Deus. Eu não sou obediente, desobediente, não. Mas hoje eu É consigo da opinião, falar, dá eu opinião, consigo dar eu também dou opinião. opinião, é Eu como consigo for. dizer assim, querido, eu acho que você tá equivocado. Ela achava que ia aceitar tudo, ela ia ser uma boa esposa, não é isso. É, naquela época eu ficava caladinha. Eu falei, eu vou com você então, meu amor. Não Vamos vender fique os assim. móveis, Vamos vender os móveis, vamos vender tudo e vamos embora pro Comprei Rio de Janeiro. Casas Bahia, montando Por quê? pra cá. 40 dias desempregado, ele tava desesperado, né? É, que eu sempre trabalhei, né? Pensando que Deus não ia suprir as necessidades, né? Só tinha 10 reais na conta, irmão. Por na quê? Época, 2005. Mas por quê? A língua era grande. Ele ganhava muito bem no Rio de Janeiro. E um dia ele disse assim, Comendo carnes, batatas. como que alguém pode viver com um salário mínimo Você gasta o salário mínimo num final de semana? Aí Deus resolveu mostrar pra ele o que é prosperidade, o que é ser próspero com um salário mínimo. Olha que Verdade, legal. verdade. E aí quando Deus prova este homem, ele quer voltar. Eu era uma esposa caladinha, falei, vamos voltar, meu querido. Daí a pouco esse homem voltou a chorar de novo, um peso no coração. Ele disse, Suzana, Eu falava todos os dias com o papai. Suzana, todos não os é pra dias. gente voltar. Deus disse que é pra nós ficarmos. Se eu voltar, eu vou morrer. Não sei se era fisicamente ou espiritualmente. Deus mas falou eu com ele, vou morrer. se eu voltar, eu vou morrer. Falei, então nós vamos ficar. E nós estamos aqui no mesmo lugar. Há 20 anos. Tem 20 E anos. prosperando. Já teve dificuldade nessa terra? Sim. Sim. Já passamos necessidades? Muitas. Olha, nem te conto. Mas nós aprendemos a não murmurar. Não desesperar, Não confiar. desesperar, Quando tá confiar. difícil aí que eu jogo mais na mão do Senhor. Ele cuida. Fica tranquila. Toma, Jesus. Toma, Jesus. O que esse primeiro texto de Ruth quer nos dizer? Que dependendo da decisão que nós tomarmos, as consequências virão. É bem verdade que a gente dá uma romantizada no negócio do livro de Ruth, porque Ruth foi alcançada
né? Lá em Moabe, por causa deste casamento. Mas houveram decisões também, né? Porque o mesmo Deus que cuidou da galera que ficou em Israel, não cuidaria da família de Ruth, da família de Noemi, da família de Elimeleque? Será que Deus não cuidaria deles? É essa pergunta que eu quero deixar para este início de semana. Será que Deus não vai cuidar de você onde Ele te colocou? Onde Ele te plantou? Será que Ele não vai cuidar de você? Será que você tem que desfazer de tudo, vender tudo, ir embora? Não fico mais nesse lugar? Vou para a terra das oportunidades, vou para os Estados Unidos, vou para o Rio de Janeiro, Nem sei lá das legal, coisas. vou lá. Será mesmo que vale a sua paz? Será que vale enterrar seu filho, seu marido, seus meninos em terra estranha? Aqui não tinha dinheiro pra trazer de volta, não. Tava em crise. Não é? O que você acha? O mundo estava em crise naquele momento, né? O que você acha? Não sei, né? Então eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Faz favor de acordar para a vida. E se tem Elimeleque aqui, acorda. O Senhor vai cuidar de você e da sua família onde Ele te colocou. Confia no Senhor. Espera nele. Porque confiança fazendo do seu jeito não é confiança. Tá bom? Deixa eu só te falar uma coisa. Controle, negócio de controle. Ai, controla minha vida. Isso é ilusório. Isso é ilusório, menino. Não confira esses negócios não, que é a sua mente mentindo pra você. Tá bom? O controle está na mão do Senhor. E nós queremos terminar esse vídeo fazendo uma oração. Vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus? Claro. Você ora ou eu oro? Anda desse jeito. Eu oro. Vai, ora. Vou orar, então. Tá bom. Senhor Jesus, olha essas mulheres, esses homens que estão aqui, essas crianças que estão aqui acompanhando. Pai. É só agradecer, Pai. Estamos abrindo mão, Senhor, entregando o controle nas tuas mãos. Quando o controle se perde, entregamos na mão do Senhor. Amém, Senhor, o teu controle é o melhor que poderia acontecer nas nossas vidas. Amém, Senhor, tem pessoas confusas, Senhor, vendo esse vídeo, não sabendo como vai agir profissionalmente, não sabendo agir dentro da família, não sabendo agir dentro da igreja. Mas o controle agora está nas tuas mãos, Senhor. Porque nas tuas mãos é a melhor coisa, Pai, é a melhor resposta, é a melhor solução, Pai. Por isso te agradecemos por essa manhã, Pai. Aonde essa palavra chegar, Pai. Aonde chegar aos ouvidos, aos corações dessas pessoas, Amém, Pai. Jesus. Por isso estamos aqui, Senhor, para te exaltar, Deus. E te bendizer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.